Olá, tudo bem, pessoal? Sou o professor Isoldo. Iremos corrigir as atividades do caderno 2. Vejamos aqui, corrigir as atividades do caderno 2, as aulas seguintes, 5, 6, 7 e 8. Tema dessa correção do caderno, orientação e coordenadas geográficas. Vamos ver aqui. Aulas 5 e 6, vejamos do caderno, aulas 5 e 6. Vamos retornar um pouco à atividade anterior. Lembra daquela primeira atividade lá na aula 1? Aquela descrição orientando algum conhecido. O trajeto que deveria ser feito de sua casa até algum lugar que você gosta muito. Bom, chegou a hora de transformá-lo em uma representação cartográfica simples ou algo como um mapa mental ou um croquis, um rascunho, um esboço de um mapa. É uma forma de orientação do espaço geográfico que nos leva em considerações elementos cartográficos e como se localizar dentro da escala cartográfica. Vejamos. Temos um mapa aqui, isso pode ser representado um mapa plano e esse mapa corresponde os pontos de localização. Vira à direita, vira à esquerda. Vejamos aqui a legenda desse mapa. Vejamos aqui o ponto de saída. Tem um desenho pequeno, isso é feito em uma folha, esse tipo de mapa é chamado mapa reto, numa folha de papel comum. Tem um desenho de uma casa, é a saída onde você vai sair. O segundo ponto você vai virar à direita, tem localização do desenho do estádio. A próximo tem uma localização de um desenho de uma pizzaria, onde você vai passar próximo a essa pizzaria. O antepenúltimo ponto, a funerária. E por último, a praça, até chegar ao ponto final, o ponto inicial da sua casa, um determinado bairro, o Maurício Nassau, a chegar ao estádio Lacerdão. Passo a passo para criar uma atividade. Esse mapa aqui é um mapa reto, um mapa plano, é um mapa do bairro do Salgado. Esse mapa aqui ele é um mapa de fotografia aérea, utilizado com GPS. Esse tipo de mapa ele é feito com imagem de satélite. O satélite Landsat que faz esse mapeamento das cidades, setor urbano rural. Vejamos alguns pontos aqui. Sua missão agora é produzir uma legenda do mapa abaixo, do Google Maps. Ou seja, hoje todo GPS trabalha com o Google Maps e é um mapa de sensoramento remoto, um mapa que utiliza imagens de satélite. Vejamos aqui. Esse mapa é do bairro do Salgado, do nosso município de Caruaru, estabelecimentos existentes no bairro. Observe algumas legendas no mapa acima. Onde tem um H significa a UPA do Salgado, onde tem um carrinho de supermercado tem Mercado Popular, onde tem o CRAS, com a referência, centro de referência, onde tem geralmente uma praça, determina-se com a árvore, ou seja, esse tipo de mapa tem pontos de localização com respectivos desenhos que correspondem ao ponto de localização. Aqui nós estamos vendo uma parte do bairro do Salgado. Possibilidades de resposta dentro daquele mapa anterior. Vamos ver aqui. Legenda que tem H para hospital, a casinha cônica significa Compesa, onde tem um carrinho de supermercado, indica que é um supermercado, onde tem um ponto de localização com a cruz, significa igreja, onde tem uma faca e um garfo, significa que é um ponto de lanchonete ou restaurante, onde tem um livro, uma capa, é uma escola, e onde tem uma taça, um bar. Isso é uma legenda dessas mais simples que podemos fazer em desenho para localizar em um mapa. Aula 7 e 8, vejamos aqui, aula 7 e 8, os pontos. Terceiro passo, comparação de escalas à atividade. Nós estamos vendo aqui o mapa do Brasil com maior escala e temos o mapa do Rio de Janeiro com menor escala. Ou seja, quanto maior o denominador, refere-se menor detalhes sobre aquele mapa, com menos riqueza de detalhes. O denominador é maior, mas a escala detalha menos. Quanto menor o denominador, maior a escala será do mapa.
ou seja, tem mais detalhes de riqueza nesse mapa. O mapa com maior escala ele vai determinar apenas os pontos mais importantes, como o mapa político do Brasil. Já o de menor escala significa que ele tem mais detalhe. Ele vai demonstrar pontos mais próximos, uma proximidade maior. Vejamos aqui. Quanto maior o denominador, menor será a escala. Ou seja, esse mapa aqui está 1 por 250 milhões. Significa que a escala é menor, terá menos detalhes. Quanto menor o denominador, maior a escala. É o caso aqui do Rio de Janeiro, que está mostrando mais detalhes. Essa é a resposta desse terceiro passo. Quanto maior o denominador, menor detalhamento nas escalas. E quanto menor o denominador, maior será a escala no mapa seguinte. Quarto passo. Vejamos aqui dois tipos de mapas. Esse mapa temos o primeiro mapa aqui do nosso município de Caruaru e temos o mapa político do Brasil. Ele tem dois tamanhos e duas escalas diferentes. A primeira escala do mapa político do Brasil está mostrando uma escala do denominador maior. Essa escala é de 120 por 240, ou seja, esse mapa político está mostrando todo o espaço geográfico do Brasil com um detalhamento dos pontos mais importantes, como as ferrovias, rodovias, os limites estaduais, limites federais. E essa escala, para cada centímetro no mapa, significa que tem 120 km em distância real. Ou seja, essa escala a cada 1 centímetro no mapa, em distância real, corresponde a 120 km de distância. Então, esse mapa é de 120 km por cada centímetro quadrado. Aqui está mostrando as principais capitais do Brasil, detalhadamente com essas cidades, quando são capitais, com estrelas, mostrando também algumas bacias hidrográficas e os principais rios hidrográficos do Brasil, como o Rio Amazonas, Rio Puros, Rio Tapajós, os entroncamentos, as principais rodovias também, federais e ferrovias, portos e aeroportos. Esse é o mapa político do Brasil com a escala 120 km por centímetro de distância, ou seja, cada 1 centímetro de distância no mapa corresponde a uma distância real de 120 km. Vejamos agora essa outra escala aqui, a escala de Toritama e Caruaru, do município de Caruaru com Toritama. Essa escala ela é de 5 km por cada centímetro. Corresponde nesse mapa aqui, se for no mapa virtual ou no mapa convencional, cada 1 centímetro no mapa, na folha de papel ou no mapa digital, corresponde em tamanho, distância real, 5 km. Vejamos aqui também que vai dar um destaque também o limite dos municípios de Caruaru e a cidade de Toritama. Ela corresponde a cada 5 km, 5, 10, 15. Ou seja, a cada centímetro no mapa corresponde a 5 km de distância. Análise da atividade. Agora, em seu caderno, responda quais os tipos de escalas utilizadas em cada mapa. Indique quanto equivale 1 centímetro no mapa, na realidade, para cada mapa. Ou seja, você vai determinar no seu caderno de resposta aí, como eu já tinha falado, sobre o município de Toritama, Caruaru e o mapa político do Brasil. No mapa político do Brasil, a cada 1 centímetro de distância corresponde a 120 quilômetros de distância real. E a cada 1 centímetro no mapa do município da cidade de Caruaru e Toritama corresponde a 5 quilômetros de distanciamento real, de distância real. Qual o mapa que tem a escala maior? Por que esse mapa tem essa escala maior? O da letra D. Indique as informações contidas nas legendas dos mapas. Você vai dizer as legendas. Lá está a localização de pontos de referência às capitais federais, estaduais, os principais portos, aeroportos, os principais rios hidrográficos, as bacias hidrográficas. Vejamos. Quarto passo da atividade. O mapa de localização do município de Caruaru e Toritama utiliza uma escala gráfica, assim como no mapa político do Brasil. Letra B. No mapa da localização dos municípios de Caruaru e Toritama, cada um dos pedaços de cor branca ou preta da escala equivale a 5 quilômetros de distância real.
E no mapa político do Brasil, no espaço delimitado pela régua gráfica, cada centímetro equivale a 120 quilômetros de distância real. A vantagem dessa escala é que, se formos diminuir a imagem da barra da escala, diminui junto também garantindo a mesma proporção. O mapa de maior escala é o mapa da localização do município de Caruaru e Toritama. Por quê? Porque representa uma superfície menor do território do que o mapa político do Brasil, mas com maior detalhes. No mapa da localização do município de Caruaru e Toritama, observa-se na legenda referenciadas em cores o território do município e também nas bacias hidrográficas do município de Pernambuco. Isso. Também no mapa localiza a bacia hidrográfica também, que corresponde, dentro do município de Caruaru, duas bacias hidrográficas, a bacia do Rio Pujuca e a bacia do Rio Capibaribe. No mapa político do Brasil, observamos legendas relacionadas a núcleos urbanos, capital, país, estados e cidades importantes, vias de acesso, meio de transporte, limites, territórios interestadual e internacional. Ou seja, o mapa político do Brasil, na imagem anterior, ele dá essa oportunidade de você localizar os limites estaduais, os limites federais, as bacias hidrográficas, também as principais cidades, as capitais federais, com cada uma com uma legenda respectiva. Sexto passo, comparatividade. Observe com muito cuidado as três representações cartográficas a seguir. Elas possuem projeções cartográficas diferentes, ou seja, são projeções com distorções diferentes, com desenhos e proporções diferentes. Vamos ver. Vejamos o primeiro passo aqui. Essa projeção é de Mercator. Essa imagem é uma imagem plana, ela define maior e tanto o continente asiático e europeu, ele é maior, ele é tido como uma figura com uma proporção centralizada, um destaque para o continente europeu e hemisfério norte. Os polos são mais achatados no hemisfério norte e os países do hemisfério sul são imagens reduzidas, enquanto o continente asiático e o norte americano, a América do Norte, ela tem uma proporção maior, equivalente a maior. Vejamos essa outra proporção aqui. Projeção de Gall-Peters. Peters aqui, ele dá ênfase aos polos. Os países do hemisfério sul estão tendo maior destaque, eles estão alongados. E o polo norte, ele está achatado. O planisfério está achatado. E dando ênfase ao continente africano e ao continente sul-americano como uma imagem 3D alongada no centro, os países no centro do globo. Vejamos a próxima imagem. Projeção de Robson. A projeção de Robson, ela mostra aqui uma projeção que ela não distorce a imagem. Ela mostra a imagem real sem desfigurar nem os países do hemisfério norte, nem o hemisfério sul. Dando aí a projeção sem nenhum erro das linhas horizontais e as curvaturas, corrigindo essas mesmas linhas. Sexto passo. Agora vamos lá ver e descrever seus cadernos, as diferenças, as semelhanças percebidas entre as três projeções. Lembre de observar como estão as coordenadas geográficas que estudamos e das linhas imaginárias, latitudes e longitudes também nas áreas continentais. Ou seja, essas projeções utilizam as latitudes e as longitudes. A junção de um paralelo mais um meridiano vertical denomina-se uma coordenada geográfica. Vamos ver aqui, compare. Para fazer essa comparação é fundamental olhar o tamanho dos continentes e a posição deles nos planisférios. A primeira projeção é a projeção de Mercator. Tem os polos mais alongados. Essa projeção não respeita a área dos continentes, considerando as formas dos continentes. Quando comparamos com Peters,
vemos que os continentes mais próximos da linha do Equador são mais alongados, enquanto a de Mercator, os polos são mais alongados, Polo Norte e Polo Sul, enquanto a de Peters, essa projeção, os continentes são mais próximos à linha do Equador, são mais alongados, ou seja, os países do centro são mais alongados. E o de Mercator, os mais alongados são nos polos em cima. Diferentemente das duas anteriores, a projeção de Robson não tem as latitudes e longitudes cruzando em 90 graus. Nelas, observamos que as longitudes são curvas em projeção e chamadas de afilática. Não preserva nenhuma forma, nem na área correta dos continentes, mas consegue diminuir as distorções. O que ocorre, no geral, buscando diminuir as que ocorrem nas projeções anteriores. Ou seja, na projeção de Mercator, as longitudes cruzando em 90 graus, nela observamos que as longitudes são curvas. Essas projeções é chamada afilática, ou seja, não preserva nenhuma forma da área, nem do continente, nem dos polos. E sim, ela é afilática. Não preserva nenhuma forma, nem área correta dos continentes, mas consegue diminuir as distorções, ou seja, corrigir alguma falha. Então, é quase imperceptível essa distorção.